Yeah. Salve, salve, rapaziada, passando aqui pra falar de final de jogo, Vasco 0, Sampaio Corrêa 0 em Saquarema. Pedir rapidinho pra que vocês deem aquele joinha aqui, dá essa moral pra gente aqui, moral pra gente lá nas redes sociais, @SerVascoOficial, sei de cerveja, cerveja mais Vasco é a nossa Ser Vasco. Mas vamos falar não somente do jogo, mas o que ele pode simbolizar, né? Eu acho que acho que o que eu vou falar um pouquinho aqui é além do jogo, se é que a gente tem alguma coisa pra falar do jogo, mas acho que também do que o jogo pode nos trazer de preocupação para os próximos 8 dias, podemos dizer assim, ou 10 dias, ou 15 dias, vou arredondar para 15 dias, que é o jogo lá contra o Botafogo, né? Daqui exatamente, na verdade, 13 dias. É um jogo, é um período, 13 dias podem nos separar de uma eliminação no Campeonato Carioca, mas até aí alguém vai falar, Marques, pô, Carioca é teste, começa no início de janeiro, quando os times estão de férias ainda. Então, é o laboratório para o resto do ano. Então, o Carioca não vale mais nada, tá falido há muito tempo. Mas a gente pode ficar eliminado do Carioca e ele desencadear uma eliminação na Copa do Brasil. Vasco que teve mais uma atuação medonha. Eu estava esperando a coletiva do Carille assistir. Não sei se era melhor ter assistido ou não, antes de fazer aqui o vídeo. Tentar ser o mais completo possível nesse raciocínio que eu quero desenvolver. E para minha zero surpresa, o Carille de novo muito mal, muito raso na coletiva, tentando blindar ali algumas pessoas, mas que acaba botando dele na reta, justificando algumas coisas, algumas expressões muito técnicas, se referindo ao Sampaio Corrêa, parecendo que tá falando do Real Madrid, eles jogam no 4-1-4-1, e jogam pela esquerda, na diagonal, e vai para cima e vai para baixo, transcende, e o caralho, muita expressão técnica, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, mas para falar de um Sampaio Corrêa em que ele entra com 3 volantes, e aí na coletiva ele diz que entrou com 3 volantes porque ele tem jogado assim o tempo todo, o que não é verdade, tanto é que a substituição que ele acabou fazendo em cima da hora foi Paulinho não viajando, ele entrou com o Hugo Moura no time, então ele sim reforçou uma volância que eu não sei até onde tinha necessidade dele reforçar. O Vasco precisava da vitória, precisava pro ataque, ele tinha... Não vou entrar no mérito, até porque se entrar no mérito a gente vai continuar falando mal pra caralho aqui, mas ele tinha setor ofensivo Alex Teixeira, Jean Davi, Maxime, que tem características ofensivas, e ele não entrou com nenhum desses jogadores, entrou com 3 volantes, entrou com uma defesa de novo temerária, então de novo aqui no debate dos vascaínos, né, porque parece que quando a gente critica o Carille, parece que a gente tá isentando o Pedrinho, né, e aí como bem falou meu parceiraço Léo, lá do Meio de Colina, cara, a energia parece que ela tá irradiando pra toda a estrutura, sabe, cara? Dentro e fora do campo, e eu concordo demais com ele. Eu acho que a energia que a gente tá vendo fora do campo, todos os imbrólios que a gente tá acompanhando, né? O Vasco que não tira o pé da areia movediça, não é vendido, não porque ele tem que ser vendido de qualquer jeito. Então, enquanto ele não é vendido, aí o Vasco não contrata. Aí, quando o Vasco não contrata, reflete trazer um técnico que talvez não tenha essa identificação com o Vasco, com o futebol carioca. O cara sisudo, o cara que, de novo, foi numa coletiva falar de uma forma seca, né? Da forma que ele é. Na verdade, ele sempre foi assim. Então, realmente, cara, a gente viu uma atuação medonha, uma atuação horrorosa, um bando em campo, 5º jogo do Carille, e ele não consegue minimamente dar um desenho tático pro Vasco, mesmo com todas as limitações dos jogadores, mesmo com todas as baixas performances individuais. Eu acho que algumas coisas deveriam passar pela mão do Carille para qualificar esse time e não qualifica. O Vasco tem um time horroroso, um time que é um monte de jogador avulso, parece que entregou colete no vestiário. E aí, como eu falei, né, no início aqui do vídeo, a gente pega um jogo de hoje que sintetiza um Vasco atualmente sem energia, passa por toda a parte da comissão técnica, passa pela diretoria e me parece estar contaminando os jogadores. Então, jogadores muito sem energia, um Payet que uns lampejos de tentar se esforçar, mas na apatia da curva do time. O restante do time também, um Verratti que, pelo amor de Deus, tenta fazer as coisas, mas da pior forma possível. Um Piton, né, os 2 laterais apagadíssimos, pouco abusados, né, tentando pouco, arriscando pouco, né, uma defesa, como já falei, temerária, tanto com o João Vitor quanto o Lucas Oliveira. Me contrata um jogador que quase um mês depois ainda não está apto para jogar, que é o caso do Lemos. A gente vê um Léo Jardim hesitante em alguns lances, então teve um lance no primeiro tempo que ele ficou pregado ali junto com um monte de jogador que a bola acabou passando batido. No segundo tempo teve aquela jogada que ele saiu errado, deu no pé do cara, que também quase que é um lance perigoso para eles.
Então a gente vê que irradia em todos os jogadores, inclusive nos jogadores que a gente considera até ok para vestir a nossa camisa, a gente vê realmente uma energia muito preocupante. E aí, dito isso, temos um clássico no sábado pela frente, num adversário que está num viés de subida, e aí, como eu já tinha falado, a gente que vai ladeira abaixo, a gente que vai piorando as nossas performances individuais. Então, se o Vasco começou lá os 2 primeiros jogos com aquele quarteto do meio campo, Jair, Tietê, Paulinho, Coutinho, trocando umas bolinhas redondinhas, isso desapareceu, e o restante do time, que já não era bom, piorou ainda mais com esse principal setor nosso não performando. Então a gente tem um clássico importante no sábado contra o nosso principal rival, jogo que passou para as 9h45 da noite, o que afeta ainda mais a presença do Vascaíno no Maracanã. Eu não serei daqueles que falarei pro Vascaíno não ir ao Maracanã. A gente tem que lotar aquele setor sul, a gente tem que estar lá, porque por trás dos jogadores, da diretoria, da comissão técnica que a gente questiona, porra, tem uma cruz de malta que a gente não pode deixar de apoiar, rapaziada. Então lugar de Vascaíno, sábado, é no Maracanã. Foda-se se mudar o horário para 9h45. Beleza? Esse recado precisa ficar. Que o Vascaíno, sábado, em respeito e em amor pela instituição, a gente tem que estar lá dentro do Maracanã. Beleza? E aí, depois de sábado, a gente tem uma viagem longa para Rondônia, para jogar a Copa do Brasil na terça-feira, que é um jogo que, além do empate não nos favorecer mais pela mudança na regra, né, o empate leva para os pênaltis, a gente pode se ver diante de uma catástrofe, né? Porque cair na Copa do Brasil início de fevereiro, né? Realmente seria uma porrada gigante. Como eu falei, cair na Copa do Brasil, resultado sábado, pode acontecer qualquer um deles, né? Seja uma vitória, seja uma derrota, seja um empate. Contra o Botafogo, que é no outro domingo, em São Januário, inclusive, também pode acontecer a mesma coisa, porque é um clássico. Então a gente pode estar diante, daqui 13 dias, de um Vasco eliminado, tanto no Carioca quanto na Copa do Brasil. Ah, Marcos, mas o contrário pode acontecer também. O Vasco estar nas semifinais, como hoje está na zona de classificação em terceiro lugar, como pode se classificar, inclusive, jogando bem contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil. Pode. Só que, infelizmente, a probabilidade da gente se fuder nesses próximos 13 dias, ela é maior do que a gente ter êxito. Mas vamos seguir acreditando. Sei que o panorama é terrível, rapaziada. Terrível, terrível. Queria estar vindo aqui pra gente estar falando de uma vitória mesmo que magra. Não quis nem entrar no mérito individual. Todo mundo mal de novo. A gente não consegue destacar ninguém positivamente nessa partida de hoje. Mas que cai mais um pouco na conta do senhor Carille. Que além de ter escalado mal, substituído mal, de novo vai para uma coletiva patética. Beleza? Esse fica aqui meu recado, rapaziada, de novo. Não deixem de botar aqui os comentários de vocês, se vocês concordam comigo, discordam de mim. Dá a opinião de vocês, tá? Dá essa moral pra gente, que a gente precisa seguir aqui na nossa luta, beleza? No mais, um beijo no coração de todo mundo, ótima semana. E vamos com tudo, que aqui vai ser sempre Vasco, porra.